Pai, hoje eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a transição do pensamento medieval para o pensamento humanista, né? Que é mais antropocêntrico. E, na verdade, como que culminou no renascentismo. Tá. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre o que é o método histórico. O método histórico é o agrupamento das evidências que você tem numa história que faça sentido. Então ele é um método científico, mas ele é um método em que você tem fatos empíricos, as evidências, e você tem articulações teóricas, dedutivas ou racionais desses fatos empíricos. Ele tem uma perna no empirismo e uma perna no racionalismo, tá certo? O que você quer é uma história plausível. E lembra daquela, você pensa, a imaginação gera o possível. Tá legal? A, o exame da imaginação através do envolvimento da vontade gera o plausível, certo? Aí você tem que testar aquilo, você tem que pesar argumento, fazer aquela dialética que o Aristóteles fazia, não a dialética marxista, que eu até prefiro chamar de dialógica, porque ela compara posições opostas para extrair síntese. Aí você tem o provável. E o confiável é quando você tem um raciocínio completamente estável, que você não pode refutar com uma prova avassaladoramente irrefutável. Tá legal? Por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton é completamente confiável. Dentro dos limites do escopo dela, ela funciona todas as vezes. É claro que ela tem limite, mas... Então, o método histórico, ele vai fazer o quê? Ele vai construir uma história plausível, e essa história vai ser tanto mais provável quanto mais evidências puderem ser articuladas nessa história plausível. Não é? A tradição da sua geração aprendeu uma história marxista, que eu acho uma besteira, eu acho o marxismo uma bobagem, epistemologicamente falando, e uma picaretagem do ponto de vista intelectual, porque o Marx era brilhante, insights brilhantes, mas intelectualmente ele era um picareta, ele fazia aquelas coisas para levar vantagem. Né? Não só intelectualmente, né? Moralmente também ele não era lá das melhores Não, pessoas. moralmente ele era insustentável. O cara fez um filho na empregada, aquelas coisas que eu falo, mas esquece. Só que a história marxista, ela tomou conta do mundo e ela trata o humanismo como sendo uma evolução em relação ao pensamento que eles chamam de teocêntrico da Idade Média. E eu não chamo assim. Eu não acho que o pensamento da Idade Média era teocêntrico e depois virou antropocêntrico. Né? Eu não acho isso. Eu acho uma coisa diferente. Quando o Império Romano caiu, a cristianização do Império Romano se deu no nível puramente espiritual ou cultural. Por quê? O Império Romano era um império militar, sanguinário, foi tomado por guerreiros que eram mais sanguinários que os próprios romanos, os godos, visigodos e assim por diante. Só que a estrutura cultural do Império Romano era uma estrutura dominada pela matriz, pelo modo de pensar militar. Os romanos não se preocupavam muito com a cultura. Você falou, eles eram humildes. Eu não digo que eles eram Não, não humildes, falei eles isso. eram pragmáticos. Não, o que você Não. falou? Não, que eu disse que eu estava assistindo um vídeo do Rafael Falcon, professor Rafael Falcon, e que ele estava comentando que existe um aspecto da cultura romana que tem a ver com humildade intelectual, no sentido de que eles absorviam o que era bom de qualquer cultura, independente de quem Isso. fosse, que é muito É, semelhante com os americanos, né? isso. Eu não leio como humildade, embora você possa ver como humildade, mas eu não vejo como humildade, eu vejo como pragmatismo. Porque eles absorviam o que era bom para o funcionamento da sociedade, não necessariamente o que era bom no sentido moral, não é? Então, por exemplo, eles trocar as crucificações, que é um método horrível, funcionava, eles usavam. Quando o Império Romano foi cristianizado, muita gente acha que a igreja tomou o Império Romano. Isso é uma bobagem. Do ponto de vista factual, o que aconteceu foi que
os cristãos eram estudiosos, éticos, trabalhadores e pacíficos. Então, eles eram as melhores pessoas para gerir a estrutura burocrática do império e foram progressivamente sendo assimilados como essas pessoas que fazem esse papel de estruturar a coesão social. E quando isso aconteceu, o Império Romano foi se cristianizando, ele foi se tornando um império cada vez mais civilizado, cada vez menos militarizado, como era o romano, e cada vez mais civilizado, a ponto de ter havido a chamada Renascença Carolíngia no século XII, que gerou, por exemplo, as catedrais góticas, que são obras magníficas do engenho humano, e que produziu o que nós temos, que é a vida intelectual do tipo universidade, que no início eram nos mosteiros, e com o passar do tempo, nas universidades e nesses mosteiros, e com o aumento da riqueza material e da disponibilidade de condições materiais, essas pessoas que ocupavam esse extrato, vamos dizer assim, intelectual da sociedade, foram começando a tomar lugar dos monges, porque os monges eram os intelectuais da Idade Média, mas observe, eles tinham que obedecer 4 regras. Eles tinham 4 tempos, um tempo de oração, o dia deles era dividido em 4 tempos, tempo de oração, um tempo de trabalho manual, braçal, eles tinham que trabalhar ou na roça, ou fazendo na carpintaria, ou não sei o quê, um tempo no estudo, em que eles faziam cópia ou faziam discussões, e um tempo na caridade. Então eles passavam um quarto do tempo dele cuidando dos fracos e doentes, um quarto do tempo deles estudando, um quarto do tempo deles trabalhando com as mãos e um quarto do tempo deles rezando. Então eles eram basicamente pessoas altamente disciplinadas e o alcance do debate deles era o alcance daquele tempo que lhes sobrava, tempo que eles financiavam com o próprio trabalho. Os mosteiros eram autossuficientes. A grande parte dos mosteiros, o número de mosteiros eu nem lembro, mas assim, muitos dos mosteiros acabavam virando povoados. Ok? Quando começou a haver a riqueza, começou a justificar a briga política, começaram a aparecer 2 movimentos. Um movimento dos intelectuais, que começaram a querer independência, um movimento no nível intelectual, um movimento de querer independência em relação às restrições que o pensamento cristão colocava, e muita gente acha que as questões, por causa desses marxistas bobinhos que fingem que estudaram história, eles acham que as restrições da escolástica do pensamento cristão eram restrições do tipo imposição de teísmo. Não, isso é besteira. Eram restrições intelectuais, restrições de caráter lógico, metodológico. Ou você ganhava o debate ou você perdia o debate. E, obviamente, o debate deles era um debate que levava em consideração a existência de Deus. Mas Deus, embora estivesse no centro da vida e da preocupação das pessoas, isso é verdade, um monge, a vida dele girava em torno de Deus, mas ele não estava, do ponto de vista cosmogônico, da visão do cosmos, ele não estava no centro do universo. O universo estava em Deus, é uma coisa completamente diferente, ele estava em tudo. O universo estava dentro de Deus, e não Deus no centro do universo. O que Deus ocupava, isso é verdade, é o centro da vida dos intelectuais, porque eles passavam uma parte fazendo caridade, uma parte rezando, uma parte trabalhando com a mão, ou seja, 3 partes do tempo livre deles eram dedicadas a serviço de Deus. E uma parte ao estudo. Então, obviamente, essa uma parte ao estudo também ficava a serviço de Deus. Percebe? Com a progressiva ampliação dos recursos, os intelectuais e os estudiosos e as universidades começaram a ficar cada vez mais. Os intelectuais começaram a ter cada vez mais tempo para pensar e menos obrigações com essas coisas cotidianas da vida, trabalhar, rezar e fazer caridade. E aí surge o Renascimento. No Renascimento, você tem, no meu modo de entender, 3 grandes pressões para o surgimento do humanismo.
Primeiro, o aumento das riquezas dos pequenos feudos começou a gerar questões políticas importantes. Por exemplo, os alemães já não queriam mais obedecer os franceses, os ingleses já não queriam mais obedecer os espanhóis, e a estrutura de coesão que era dada ao tribunal era basicamente o tribunal eclesial. E o tribunal eclesial, ele não era, primeiro, ele não era infalível, muitas vezes ele arbitrava mal, mas vou dar um exemplo para você. O que é o Tratado de Tordesilhas? Portugal e Espanha disputando a hegemonia do Oceano Atlântico, foram ao Papa e o Papa falou, tá bom, chamou os cartógrafos da época e falou, ó, vamos traçar uma linha, traçaram uma linha e falou, ó, dessa linha para cá é Portugal, para lá é Espanha. Ele arbitrou uma disputa entre dois poderes, ok? Porque o Papa tinha poder? Na verdade, ele tinha poder no sentido de influência. E não poder no sentido de que tinha exército. Lógico que não tinha poder, nunca teve exército. Isso é bobagem. O afastamento progressivo do poder espiritual, ou seja, da influência que os cristãos tinham no dia a dia das pessoas e a progressiva substituição dessa influência pela influência dos intelectuais e dos professores laicos, ela tem, a meu ver, três raízes. Essa ruptura do poder temporal, que começou a aumentar muito a riqueza, começou a aumentar muito a gente querer mandar. A ruptura do poder político, não é? E aí, o que quer dizer isso? Os meios de guerra... Eu vejo que o poder político, o poder terreno é político ou econômico. Político é matar e sair sem culpa. Matar quem você quer. E econômica é escravizar quem você quer, ok? Você pode ter gradações disso. O poder espiritual não é isso. O poder espiritual é a capacidade de chegar a uma conclusão que convença ou infiltre a mente das pessoas, ok? Então, o poder espiritual começou a declinar não por causa do aumento da literalidade das pessoas. Ele começou a declinar porque o poder político, ele começou a ser um entrave ao poder político. Nós temos como exemplo aqui, por exemplo, o principal exemplo é Henrique VIII. Ele casou com a Catarina de Aragão, que era amada pelos ingleses, que era uma espanhola, era filha dos reis de Espanha. Os ingleses amavam ela como rainha, só que ela não deu para ele um herdeiro. E ele falou, eu quero o divórcio, porque ele precisava de um herdeiro para consolidar o reino. Pediu o divórcio, o Papa falou, não, o casamento de vocês já tiveram filhos, morreram, mas o casamento de vocês é válido. Ele pegou e declarou independência da igreja, tornou-se o chefe da inglesa da Inglaterra, criou o anglicanismo. Isso foi um movimento político. E foi um movimento político devido a condições concretas da disputa de poder político dentro da Inglaterra. Só que esse movimento político, que depois foi seguido pelos alemães, que tinham seus pequenos reinos e queriam se independer também do Papa, foi mais ou menos equivalente, eu não sei quem veio primeiro, eu não tenho isso na cabeça de cor, que também queriam se independer do Papa, que eles consideravam francês demais, os ingleses consideravam o Papa espanhol demais, e os alemães consideravam o Papa francês demais. O que quer dizer isso? Na verdade, eles estavam disputando o poder terreno. E ao disputar o poder terreno, eles criaram o cisma intelectual e religioso. E romperam. Então, há uma disputa. Aí eu vejo uma causa econômica, o aumento da riqueza e o aumento da disputa pelo controle da riqueza. A questão política, o aumento da possibilidade de guerra, da capacidade de guerra, tá certo? E a disputa pelo controle do poder político, criaram uma ruptura com o poder intelectual que provavelmente estava na época na mão dos chamados escolásticos, que eram os intelectuais formados nos mosteiros, portanto cristãos, e que eram extremamente rigorosos no debate, raramente perdiam o debate. Por exemplo, muita gente... o Giordano Bruno foi queimado na fogueira porque ele fez uma heresia.
Tá legal? E aí ele fala, na verdade, ele perdeu o debate. O Galileu perdeu o debate pro cardeal Bellarmino. Eles foram reabilitados como heróis depois. Depois do quê? Aí precisavam de o quê? Precisavam de uma ideologia. Porque essa ideologia em que tudo estava em Deus significava que tinha um árbitro da verdade e que você era obrigado à verdade desse árbitro, que era Deus. O que houve foi uma ruptura disso que precisava de uma ideologia. Qual a melhor ideologia do que transformar o homem na medida de todas as coisas? E aí aparecem, você estava citando, o homem vitruviano, o estudo da perspectiva por parte dos renascentistas, a possibilidade de secar cadáver para os escolásticos, descobrir o que tinha dentro do cadáver, para os escolásticos, poderia ser tratado, em alguns casos, como sacrilégio. Você estava profanando o corpo de uma pessoa morta. Tá legal? Para que você se deixasse ser sacrilégio, era preciso que você afrouxasse a discussão, tirasse a discussão do nível puramente, completamente cristianizado, tá certo? Por quê? Você podia ter razão, mas você precisava ganhar o debate. E os escolásticos eram extremamente bem preparados e muito bons de debate, né? E aí o que você vê? Começa a emergir uma ciência que começa a dizer, não, pera, mas nós queremos estudar o mundo material. Tudo bem, para os escolásticos está ótimo estudar o mundo material. O mundo material é perfeito, é obra de Deus, pode ser estudado. Mas agora nós queremos estudar o mundo material sem ter que convencer os nossos financiadores, os mosteiros, as igrejas, os reis cristãos, de que nosso projeto vale a pena, não precisa passar pelo crivo dos pares. Então começam a emergir o primeiro grande centro do chamado iluminismo, e o principal, o que mais deixou frutos hoje, acontece aonde? Na Escócia, que era o lugar mais longe do poder político possível. Que eles fizeram o quê? Opa, já nos livramos de Roma. Agora basta nos livrar de Londres. E do quê? Nos livrar da obrigação de prestar contas do que nós estamos falando para Roma e Londres. O que seria Roma? Ah, é o poder da igreja, estamos libertando da igreja, substituindo os padres. Não, não é isso. É assim, a gente não vai ganhar o debate desses caras. Então a gente cria o nosso próprio debate e tira eles para fora do debate. Tá certo? E essa é uma coisa que eu fui descobrindo progressivamente. Por quê? Porque eu vejo isso acontecer na academia atual. O tanto de gente que perde o debate na academia atual por ser impedido de falar é surpreendente. Você conhece várias pessoas, você mesmo é uma pessoa que... Eu nunca entrei na academia oficialmente, nunca tentei ser da academia, porque eu não admito esse tipo de coisa. Eu sempre tive amigos acadêmicos que são honestos. Mas debate é debate, ganhou, ganhou. E o que acontece? Se os caras mantivessem o debate com aquele nível, provavelmente eles perderiam. O que está começando a emergir agora, por exemplo, quando a principal religião intelectual, que é o darwinismo, está fazendo água por todos os lados. O materialismo está fazendo água por todos os lados. O marxismo já morreu, ninguém enterra essa coisa porque ela é excelente para escravizar as pessoas. Os chineses usam, o Putin usa, tá legal? O Maduro usa, esses retardados que estão aqui no Brasil estão tentando usar, tá certo? É excelente para escravizar as pessoas. O Hitler usou, tá legal? O Mussolini usou, tá ok? Então é uma religião para criar escravos, não uma religião para discutir a verdade. Então o apagamento, a troca, a substituição de Deus, e aí que está, eles falam, Deus saiu do centro e o homem foi colocado no centro. Essa é a retórica deles.
É assim que eles contam a história. Na verdade, o que eles fizeram foi, cara, tira Deus dessa história. Porque se Deus entrar dessa história, a gente não consegue ganhar o debate. E quando eu examino isso nos documentos, Galileu é um exemplo, nos documentos mesmo, tem um livro do Arthur Koestler chamado Os Sonâmbulos, em que ele conta o processo do Galileu. O Galileu foi condenado porque ele falsificou o imprimatur do bispo para produzir, para imprimir a obra que ridicularizava o adversário dele, que era, agora eu não tenho certeza se era o cardeal Bellarmino. Ele falsificou o imprimatur do bispo para imprimir na gráfica do arcebispado. Ele falsificou, ele era um falsário. Percebe? Uhum. Isso do ponto de vista moral é indesculpável. Ah, mas ele foi condenado por falar que o céu girava, a terra girava em torno do sol e não o sol girava em torno da terra. Imagina, isso é ridículo. Isso é ridículo. Todos os astrônomos jesuítas dominicanos concordavam com isso. Inclusive o cardeal Bellarmino concordava com isso. A discussão era completamente outra. Inclusive o Galileu argumentava, por exemplo, ele estava completamente errado sobre que uma das provas eram as marés, e não é verdade, as marés não são prova disso. Tá legal? Mas o que acontece? E não estou negando a parte importante do Galileu, que foi o impacto empirista que ele trouxe, a proposta dele da matematização do conhecimento sobre o mundo material, que foi brilhante. Esse negócio que a gente está conversando só funciona por causa dessa matematização. O telefone é consequência do desenvolvimento do conhecimento matematizável, quantificável, né? Então o humanismo, no meu modo de entender, ele vem como a religião que faltava para que o poder político e econômico que queriam se livrar vou botar entre aspas, da tirania da mensagem cristã, e não da tirania da igreja, isso é besteira, a igreja nunca teve poder temporal, material, isso é conversa fiada, da tirania do poder, da tirania da mensagem cristã, da tirania da ética cristã. Era dessa tirania e, claramente, da tirania da qualidade do pensamento que essa ética cristã produziu. Por exemplo, um dos grandes autores do século XX, um humanista de 4 costados, Humberto Eco, um grande semiólogo, ele escreveu um texto sobre São Tomás de Aquino, e o texto dele conclui mais ou menos o seguinte: bom, não dá para debater com São Tomás de Aquino, por isso que a gente precisa deixar o São Tomás de Aquino de lado, porque ele vai ganhar todos os debates. Claro que ele não fala com essa palavra, ele usa toda aquela firulagem lá, mas basicamente é o seguinte, velho, ele está salvando o empreguinho dele na universidade dele. Percebe? Porque se ele tiver que destroçar, se ele tiver que refutar São Tomás de Aquino, ele não vai conseguir. Percebe? Então, o que há, e assim, detalhe importante, isso não apaga a conquista da tecnologia que levou a essa ciência materialista maravilhosa que produz isso aí. Eu ia perguntar justamente isso, uma dúvida meio colateral no meio da explicação. Você falou sobre dissecação de cadáveres, né? Dissecação de cadáver. Então, se não tivesse acontecido o movimento humanista, a gente não teria provavelmente chegado em várias descobertas na medicina e coisas muito importantes que a gente aprendeu, né? Não vejo assim, não vejo assim. Essas coisas aconteceram juntas e aí é muito difícil você destrinchar uma da outra. Quando você pensa do ponto de vista sistêmico,
você não consegue fazer traçar uma causalidade linear. Então, que houve um impacto do pensamento humanista nessa possibilidade? Houve. Houve um impacto dessa descoberta no fortalecimento do pensamento humanista? Também. Então você pega, por exemplo, Tá. a teoria do micróbio. Lembra daquele quadrinho do Agar? Qual? Agar o horrível. Não, eu lembro do Agar. Então tá o Agar. E ele está conversando lá com o monge, né? E o monge fala assim: as doenças são causadas, a gripe é causada por coisas invisíveis que flutuam no ar em volta da gente, os demônios. Na verdade, quando o cara propôs a teoria microbiana da doença, lá, esqueci o nome dele. Lister? Foi o Lister? Não, tá naquele livro do Thomas Kuhn lá, eu não lembro o nome do cara. Quando ele propôs isso, ele foi acusado de ocultismo, de feitiçaria, de falar sobre coisas que não são visíveis. Ele perdeu o cargo ele foi suspenso da posição dele de... Vou contar rapidamente a história. Ele era professor de ginecologia e obstetrícia. E ele percebeu que as mulheres que pariam em casa raramente tinham o que eles chamavam de febre puerperal, que é a febre pós-parto. E as que pariam no hospital morriam com muita frequência de febre puerperal. E ele notou que o professor de doenças, que hoje a gente chama de doenças infecciosas, na época eram doenças contagiosas que se supunha que passavam por humores, água, aquela coisa da teoria dos 4 humores, sabe como é que é? Líquido, fogo, água, isso. Fogo, água, terra. Ok? Eflúvios que eles falavam. Que o professor de doenças contagiosas passava visita na maternidade com os alunos. E ele falou, ele está trazendo alguma coisa de lá para cá. Botou um vestíbulo antes da enfermaria e colocou uma regra que o cara tinha que lavar a mão. O número de mortes por febre puerperal caiu para baixo do número que era fora. Só que ele foi acusado de ser antiético com o coleguinha, porque ele mandou o coleguinha lavar a mão. Ele forçou, botou um enfermeiro parrudo lá, não deixou ninguém passar, era um experimento tal, e ele foi acusado de superstição no tribunal da faculdade e no tribunal de medicina lá da Alemanha. Não sei se estou contando exatamente a história, mas é que ela tá na minha cabeça. Mas a história existe, é só procurar. E ele só se livrou da acusação porque o Robert Hooke mostrou ao microscópio que existia uma vida microscópica. E aí os caras aceitaram a teoria dele de que o sujeito lavando a mão, ele tirava a matéria invisível que passava, ou seja, ele se livrava dos demônios. Você percebe? Agora, olha que coisa mais interessante. Lavar as mãos é uma das regras mais antigas dos monoteístas. Lavar as mãos antes das refeições. O próprio Jesus foi acusado pelos fariseus de não lavar as mãos antes de comer. Então, você observa aqui, são metáforas, né? Mas você observa aqui, o surgimento do humanismo foi impulsionado por essa onda de descobertas, era compatível com essa onda de descobertas, ou causou essa onda de descobertas, ou estava tudo junto. Ok? E o surgimento do humanismo foi necessariamente um rompimento com o teísmo, ou esse rompimento aconteceu com aqueles que foram mais bem-sucedidos por estarem em melhor posição política e econômica de escapar da obrigação do debate, nomeadamente os alemães e os escoceses. Ok? Os que estavam militarmente em condição de escapar do debate criaram seus próprios núcleos de debate que não deviam contas para os outros. Mas então a ciência cristã ficou para trás? Não. Galileu era cristão, inclusive, depois de condenado, ele foi condenado a uma pena horrível de 6 meses de prisão domiciliar que ele cumpriu no palácio do cardeal de Bolonha, que era um dos príncipes,
E foi em seguida do cumprimento da pena que a Inquisição fez com ele, em que ele foi torturado morando num palácio e tendo condenado a morar num palácio, ele foi nomeado catedrático de física da Universidade de Bolonha pelo cardeal que assinou a pena dele. Então, assim, percebeu o Marte que eles estão descrevendo? Com certeza. E aí, na verdade, o que acontece é que há uma distorção toda para dizer assim, que o humanismo foi uma evolução. Eu acho que o humanismo apareceria. Não acho que ele é completamente incompatível com o pensamento cristão, acho inclusive que ele é ele é possível ser cristão, mas o humanismo anticristão, o humanismo materialista, é consequência do aumento do poder material dos pensadores, no meu modo de entender, né?